Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Glória a Jesus, noite de alegria, estamos juntos na casa de Deus para adorar o seu nome, poder ouvir a sua poderosa palavra aos nossos corações, amém? Vamos, livro dos Atos dos Apóstolos, glória a Jesus, capítulo 23, versículo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 11. Glória a Deus. Que diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Eu quero repetir. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Repita forte comigo: coragem. Mais uma vez: coragem. Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Amém? Por isso toma assento, glória a Jesus. Bendito seja o Senhor por esta poderosa palavra aos nossos corações. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós sabemos que a narrativa do livro de Atos, ela é essencialmente importante para nós entendermos o que aquele grupo de galileus, de homens simples, de pescadores que decidiram seguir um tal de Nazareno, alguém que havia nascido em Belém, crescido em Nazaré, onde aos seus 30 anos foi batizado por João Batista e começou a falar a respeito das coisas de Deus, e tudo mostrava com muita clareza que aquele homem era o Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. E esses homens seguiram, confiaram, creram, tomaram decisões da qual mudou as suas vidas completamente, porque eles largaram tudo para seguir esse homem. Você conhece a passagem da pesca maravilhosa, onde os discípulos têm aquele momento impressionante, onde pescaram a noite toda, tentaram pescar pelo menos, mas não conseguiram. Depois que Jesus está pregando, usando um barco como uma espécie de palanque, ele convida que todos vão com ele, os discípulos, para o fundo do mar. E a reclamação é: Senhor, a gente tentou a noite toda, a gente não conseguiu pegar nada. E está implícito no texto que eles são experientes com isso, eles sabem que não está bom. É o famoso ditado: no mar não está para peixe. Mas Jesus conduz esses homens e a pesca maravilhosa acontece. E essa passagem é tão profunda porque é um milagre fenomenal. São pescadores, trabalharam a noite toda para conseguir peixe e não conseguiram. Quando Jesus chegou, teve peixe a ponto de quase o barco virar. Ou seja, algo tão importante para eles era o peixe, era pelo que eles lutavam, se esforçavam, se dedicavam. Mas quando eles conheceram Jesus, até os peixes eles deixaram, porque o texto diz no final que deixando tudo, seguiram. Deixaram os peixes, os barcos, deixaram tudo para trás, para seguir a Jesus. Esses homens andaram com Jesus todo o seu ministério. Está registrado nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Tudo o que aconteceu, tudo o que ele falou, tudo o que eles falaram, tudo o que eles ouviram, tudo que foi necessário, que Deus achou necessário ser registrado, chegou a nós. Esses homens viveram momentos que nós não vivemos. Eles viram Jesus fisicamente.
Eles viram Jesus pessoalmente. Nós um dia o veremos, chegará o dia, mas eles tiveram algo profundamente especial. Mas esse mesmo Jesus passou a anunciar que iria para o Pai, enviaria um Consolador. Mas mesmo assim, essa notícia, ainda que não foi tão compreendida tão bem, porque as coisas vão acontecer, Jesus vai ser preso, crucificado, e muitas perguntas vão surgir nessa trajetória. Mas esses homens que foram levantados, eles vão ficar sozinhos. Então Atos mostra o que é agora desses homens que andaram, creram, abandonaram tudo, e o que vai acontecer. Agora é o desafio de continuar crendo, de permanecer. E o livro de Atos começa assim, mostrando que eles estavam num momento crucial da história. Estavam ali porque a perseguição dos judeus crescia. Parte dos judeus acreditou que, olha, tinha um homem aí chamado Jesus que era até legal, mas mataram ele e acabou. O pessoal anda falando que ele ressuscitou, mas eu acho que é mentira. Eu acho que eles estão inventando isso. Mas aqueles homens que viram, testemunharam, provaram, tocaram, como diz João, eles permanecem crendo, orando, porque havia a promessa: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles ficaram, creram, e você sabe que de repente, aleluia, veio do céu um vento, um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu a casa, e todos que estavam assentados, foram vistas línguas repartidas. O Espírito Santo desceu para capacitar poderosamente esses homens. E agora esses homens que eram simples, que eram homens falhos, Pedro talvez seja o maior exemplo, que outrora deixava o inimigo influenciar sua mente, onde Jesus teve que expulsar Satanás. Pedro, que outrora estava negando a Jesus, Pedro agora, depois dessa experiência, nunca mais vai ser o mesmo Pedro, aleluia. Vai pregar para uma multidão, testemunhar a respeito de Cristo, e 3.000 almas, aleluia, vão se converter e crer em Jesus Cristo. Esses homens agora estão profundamente diferentes, não são mais aqueles inseguros, eles são os mesmos, de carne e osso, com as mesmas fragilidades pessoais, mas agora, por toda a experiência, a caminhada com Jesus, e principalmente o Espírito Santo que estava capacitando, aleluia, agora eles estão com ousadia para enfrentar, irmãos, o mundo, o inferno, e o que fosse para enfrentar, eles enfrentariam. Tem passagem em Atos que mostra que eles apanharam e foram soltos. Depois de ser soltos e ter apanhado, eles saíram felizes, porque eles falam: meu Deus, nós fomos dignos de padecer pelo nome de Jesus, aleluia. Imagina você apanhar, levar chicotada, aleluia, sair todo lanhado de uma prisão e falar: meu Deus, muito obrigado, porque eu fui digno, aleluia, o Senhor me achou digno de padecer, de sofrer pelo seu nome, aleluia. Você vai ler passagem como Estevão, que estava lá diante do Sinédrio, testemunhando a respeito de Cristo, percorre praticamente grande parte do Antigo Testamento, desemboca em Cristo e fala: olha, Ele é o Salvador. Aí ele é arrastado, arrancam, aleluia, ele para fora, vão começar a tirar pedras dele, matam ele apedrejado, mas o homem Estevão, o diácono, aleluia, vai morrer dizendo: perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Tudo isso é por causa do poder do Espírito que acontece. Tudo isso é o poder capacitador do Espírito Santo de Deus, aleluia. E Lucas, que é o escritor, ele quer mostrar tudo o que está acontecendo. Mas existe um grande foco no livro de Atos em Paulo. Você percebe isso, depois que Paulo é apresentado, a narrativa muda e passa a focar em Paulo. Você sabe que o livro de Atos termina com Paulo numa prisão domiciliar, aguardando o seu julgamento com César. Não sabemos se esse julgamento, se essa audiência aconteceu. É muito provável que sim, mas o livro de Atos termina assim. Muitos acreditam que o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas, tanto o Evangelho quanto o livro de Atos, ele foi escrito por Lucas para ajudar Paulo na sua defesa. Muitos acreditam. Então Lucas começou a escrever, a mostrar tudo o que estava acontecendo, porque Paulo foi preso por causa da perseguição dos judeus.
E a perseguição dos judeus é que ele falava um monte de mentira e ele queria testemunhar que eram fatos, era verdade. Tudo que ele viveu era verdade. Ele fazia parte da mais alta cúpula, ele era dos fariseus, a seita mais severa. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, mas num caminho de Damasco, perseguindo o povo de Deus, decidido a prender pessoas. Ele viu pessoalmente Jesus, aleluia, vivo. E Paulo, que foi um judeu, fariseu, aleluia, enraizado no judaísmo, que sabia tudo da lei, ver Jesus vivo mudou completamente a sua vida, mudou completamente sua teologia, sua forma de pensar, tudo. Paulo teve que revisar tudo, porque ele viu Jesus vivo, e Jesus vivo muda tudo, aleluia. Se de fato aconteceu tudo isso, crucificaram ele e agora ele está vivo, isso muda completamente a história. Então Paulo passa um tempo cego, 3 dias cego, mas é levantado por Deus para ser uma testemunha, principalmente para que o evangelho ele fosse para além das fronteiras de Jerusalém dos judeus, fosse para fora. Paulo até tentou começar a pregar para os judeus, para em Jerusalém, mas não tinha espaço. No começo a igreja tinha um pouco de desconfiança. Os judeus viam ele como traidor, os fariseus também não gostavam dele porque era um traidor. Ele ficou num cenário meio complicado. Ele teve que ir para a região da Arábia, lá ele ficou, depois de 14 anos, Barnabé vai encontrar Paulo para chamar ele para ser missionário. E ele começa, e quando começa, já não é mais aquele Paulo que se converteu no começo, e começou querendo debater com todo mundo, aleluia. Agora é um Paulo diferente, com Barnabé, fazendo a obra de Deus, e Deus usando poderosamente, aleluia. E o que Paulo vai fazer? Vai pregar, ele vai de acordo com a igreja, dando missão para eles. Barnabé, seus companheiros vão pregando, o tempo chega que eles se separam, e depois vêm outros companheiros, mas Paulo está profundamente preocupado em pregar, em anunciar. Existe alguma coisa muito poderosa, aleluia, que impulsiona Paulo. E com isso, toda a sua história, seu percurso, ele vai escrever cartas que vão mudar a história do mundo. Na verdade, se você for considerar Paulo em toda a história, você diria, Paulo mudou o mundo. Claro que ele não aceitaria isso, ele diria, Jesus mudou, e sabemos que é Jesus. Mas a verdade é que depois de todos os seus escritos, de suas cartas, e principalmente as 13 que nós temos na Bíblia Sagrada, o mundo nunca mais seria o mesmo. Toda a história humana passa, desde Paulo, passa pelas suas cartas, pelos seus ensinamentos, as grandes reformas, os grandes pensadores. Se um dia Lutero, aleluia, a igreja, o período de trevas, onde a igreja católica dominava, onde havia a Inquisição, onde havia a perseguição profunda, onde havia um período escuro, Lutero leu Romanos, aleluia, a carta que Paulo escreveu para explicar o evangelho, e ele leu que o justo vive por meio da fé, aleluia, e isso mudou completamente Lutero. As cartas de Paulo mudaram o mundo completamente. Esse homem, simplesmente fraco, pequeno, cansado, abatido, aleluia, fisicamente, aleluia, talvez deteriorado, talvez com olheira, cansado, talvez com insônia, talvez nem conseguia dormir, orando, se preocupando com todo mundo. Esse homem, aleluia, que vai morrer numa prisão romana como líder dos incendiários, como se não fosse ninguém, como se fosse qualquer pessoa para matar, morreu lá, mas hoje é mais conhecido do que qualquer César que já existiu. Tudo isso porque Deus o levantou e derramou o seu Espírito Santo, aleluia. Paulo falou, aleluia, nós somos vasos de barro, porém nós temos um tesouro, aleluia. E esse tesouro ele considera que é o Evangelho. Quando Paulo começou sua missão, foi foco total para os gentios. E Paulo se afastou de Jerusalém. Ele começou a fundar igrejas no meio dos gentios. Então você tem toda a Ásia, a Caia sendo evangelizada, pregando. E Paulo era profundamente estratégico, lugares que tinham portos, lugares de fácil acesso, lugares que eram o ponto principal, para a partir dali o evangelho ser pregado e começar a se ramificar para as outras cidades.
Em tempos que não tinha recursos como avião, internet, não tinha moto, não tinha energia elétrica, ele fez mais missões e viagens do que qualquer um de nós. Pregou, ensinou, dedicou a sua vida com intensidade, e aonde passava sofria perseguição, sofria coisas terríveis, e além de tudo isso, um espinho na carne, permitido pelo próprio Deus, para que tudo isso não levasse o seu coração ao orgulho, a se engrandecer por tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Era um espinho, mas era proteção de Deus, para guardar o seu coração em Cristo. Só que depois de muito tempo e de muito anunciar, Paulo começou a dizer que voltaria a Jerusalém. Ele já declara algumas vezes que o seu interesse é para Roma. E se você ler a carta que ele escreve para Roma, o seu interesse é expandir. Ele fala já evangelizou grande parte do lugar, até todos os lugares possíveis, estratégicos, Paulo evangelizou. E ele começa a avistar os povos não alcançados. Ele quer ir para Roma, ele quer chegar à Espanha, que seria a Europa hoje. E ele começa a falar que quer ir para lá. Mas uma coisa vem no coração de Paulo: primeiro vou passar em Jerusalém. Talvez a carta aos Coríntios nos mostra que ele começa a coletar. Quando você lê que Paulo fala sobre oferta e contribuição, o texto que nós falamos sobre oferta, é o momento que Paulo está coletando recursos nas igrejas gentílicas para levar para Jerusalém, para levar esse recurso para Jerusalém, porque o evangelho, os cristãos em Jerusalém estavam sendo mais perseguidos, porque os judeus estavam perseguindo muito a igreja, principalmente depois da morte de Estevão, que todo mundo teve que sair da cidade. Quem ficou, teve que ficar escondido, isolado, passando perseguição, teve que viver ali de forma muito cautelosa, porque senão os judeus matavam, coisas terríveis aconteciam. Então, para um cristão em Jerusalém, o ambiente era muito hostil, profundamente hostil, porque você entende que a primeira grande perseguição da igreja são os judeus. Até então, Roma não reconhece os cristãos como algum tipo de ameaça, porque o judaísmo era uma religião que poderia acontecer normalmente, e para Roma, os cristãos eram judeus, eram algum tipo de ramificação. Então, quando via alguém pregando o evangelho, como Paulo, Pedro, eles pensavam que eram judeus, era o judaísmo, eles não conseguiam discernir, mas os judeus sabiam: não, eles são errados, eles são hereges, eles têm que morrer, eles não falam do Deus verdadeiro, eles não obedecem à Torá, eles não obedecem à lei, eles obedecem e seguem um tal de Jesus aí, que está morto. Então os judeus vinham para cima, para perseguir. Então entenda, o ambiente em Jerusalém era profundamente hostil, e Paulo fazia muito tempo que não ia para Jerusalém. Todos os amigos de Paulo falaram: Paulo, não vai para Jerusalém, lá a sua cabeça está a prêmio, porque nesse ódio dos judeus, irmãos, em relação a Paulo era muito maior, porque Paulo não era só um pregador em Jerusalém querendo convencer os judeus, ele começou a expandir, ele começou a levar essa mensagem para mais além, e isso trouxe mais ódio ainda dos judeus. Então, em Jerusalém, a cabeça de Paulo está a prêmio, querem pegar, querem matar, querem fazer qualquer coisa. Se você vê que os fariseus odiaram Jesus, porque naquelas regiões ele pregou, anunciou, e foram com tudo para poder tentar pegar ele, Paulo alcançou um nível de raiva maior no sentido geográfico, porque ele foi para além, ele fundou igrejas, e isso trazia um ódio ainda maior por parte dos judeus. Mas Paulo falou: vou para Jerusalém. A partir do capítulo 20 é que você começa a ver essa ida dramática de Paulo para Jerusalém. É onde ele está em Mileto. Aí ele pede que os anciãos de Éfeso venham para a cidade, porque ele quer se despedir. E é uma despedida dramática de Paulo, é uma despedida triste, dolorosa para os efésios. E Paulo fala palavras que foram terríveis demais para eles ouvirem. Paulo mostra com intensidade o seu trabalho pastoral, a sua vida dedicada, as suas palavras, a pregação do evangelho intensa. Ele se despede com lágrimas, e uma das coisas que ele fala era: eu estou me despedindo porque vocês nunca mais verão meu rosto.
Eu estou indo para Jerusalém pronto para morrer, não sei o que vai acontecer. O que eu sei é que o Espírito Santo me revela que em cidade me esperam prisões e perseguições. Não sei o que vai acontecer, mas falo, vocês não voltarão a ver o meu rosto. E se você quiser ler comigo, para ficar um pouco mais fixo no seu coração, glória a Jesus. Atos capítulo 20, glória a Jesus. Capítulo 20, versículo 17, aleluia. É o momento em que Paulo se despede, ele está em Mileto, mas ele se despede de todos os anciãos de Éfeso. Capítulo 20, versículo 17, diz assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus quanto a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Versículo 26. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Aleluia. Por isso, vigiem. Lembrem-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego à vontade de Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Versículo 37. Todos choraram muito e abraçando, beijavam. E o que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. É a despedida dramática de Paulo, passando na cidade falando: vou para Jerusalém. A partir disso, os amigos de Paulo começam a falar: Paulo, não é possível, não é a hora, não faz isso. E Paulo fala: ó, não me impeça, já estou pronto para morrer. Existe o profeta Ágabo que fala: olha, está aqui, de quem é esse cinto? E era de Paulo. Aí ele tem uma visão, ele tem uma profecia, ele fala algo a respeito do futuro. Fala: quando essa pessoa, o dono desse cinto, chegar em Jerusalém, aí ele amarra para simbolizar, vão amarrar desse jeito.
Eu acho bacana essa passagem, porque se fosse a gente, ia falar, olha, Deus está revelando para não ir, porque vai dar ruim. E até os amigos de Paulo tiveram discernimento pela profecia, que Paulo, está vendo, vai dar problema, melhor você não ir, está vendo, a profecia está falando que vai dar problema, não vai. Mas Paulo sabia que era Deus avisando ele, não era um aviso para que ele iria ser preso para ele não ir, era um aviso, você vai ser preso, e eu quero que você vá, por conta disso, vá, aleluia. E Paulo tem uma ousadia muito grande, a ponto de falar, não, eu entendo essa profecia, eu sei que está falando, é Deus falando, vá, Ele está me avisando o que vai acontecer, Ele está preparando o meu coração, mas eu vou, aleluia. Lucas, todo mundo fala, não vai, Paulo, ele fala, eu vou, porque a vontade de Deus é essa, aleluia. Paulo então passa em algumas cidades, depois ele chega em Jerusalém, e quando ele chega, o que ele vai tentar, e Paulo é muito inteligente, Paulo ele vai cumprir os votos, que corresponde ao tempo. Paulo ele vai raspar sua cabeça, Paulo vai cumprir votos culturais, ele vai agir de forma estratégica, ele vai agir como se fosse um judeu. É o mesmo contexto que ele, por exemplo, circuncidou Timóteo, porque sabia que queriam matar ele, matar sua família, e para não trazer preocupação, ele circuncidou Timóteo. Paulo foi aqueles que mais rebateu a circuncisão. Mas o que Paulo estava preocupado não era com o ato em si, era com o entendimento de que precisava ser circuncidado para ser salvo. E para isso e para Paulo isso era um absurdo. Quem quer circuncidar, que se circuncide, faça isso, mas jamais vincule isso à salvação, porque entrar no céu, aleluia, é somente através de Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, Paulo chega em Jerusalém. Quando ele chega, ele cumpre o voto, ele faz o período e era 7 dias. E ele consegue ficar entre a igreja, ele vê os discípulos, porque lembra, Jerusalém, estava lá Tiago, o líder da igreja, né? A gente tem o costume de entender que às vezes Pedro, que era o líder, mas o Novo Testamento nos mostra que Tiago, o irmão de Jesus, que se converteu depois da ressurreição, é quem se tornou o líder da igreja. Lembra que quando Paulo escreve para os Gálatas, por exemplo, né, quando vieram os da parte de Tiago, até Pedro ficou meio com medo, e começou a mudar os costumes, e parou de andar com os gentios. Aí Paulo foi para si e falou, vocês estão errados, não importa quem vem da parte de Tiago, ou quem vem da parte de Pedro, não importa, vocês estão errados. Tiago é aquele que se tornou o líder da igreja, ele conhece Tiago, ele revê Tiago, ele conta o testemunho dele, ele conta o que aconteceu das igrejas, ele tem aquele momento de alegria, de rever os irmãos, falar, ó, o evangelho está crescendo, existem almas, igrejas aos montes, pessoas se convertendo. Aí faz o voto. Então Paulo, chega o momento que ele vai ser preso. E se você ler comigo sobre a prisão dele, que está no capítulo 21, no versículo 27, glória a Jesus, capítulo 21, versículo 27, diz assim: quando já estavam para terminar os 7 dias, que era o voto que Paulo fez, aleluia, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar que é o templo. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar. Anteriormente eles haviam visto o Efésio Trófimo na cidade com Paulo, e julgaram que Paulo tinha introduzido no templo. Versículo 30, toda a cidade ficou alvoroçada, e juntou-se uma multidão, agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. Imediatamente as portas foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante das tropas romanas, de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante chegou, prendeu e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. Alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, não conseguindo saber
ao certo do que havia acontecido por causa do tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão que o seguia continuava gritando: acaba com ele. Aleluia. Antes que Paulo está no templo, e alguém reconheceu Paulo, porque ele raspou a cabeça, fez algumas coisas, alguém olhou e falou: é ele que está espalhando pelo mundo, é ele. E toda Jerusalém, irmão, foi para cima, é ele. É aquele que temos que matar. Está pregando o evangelho, está falando de Jesus, está falando que ele ressuscitou, está testemunhando, está bagunçando com os judeus, está criando má reputação para os judeus, está espalhando essa seita, é para matar. E Paulo é preso, aleluia. Paulo sabia o que ia acontecer, mas quando acontece, irmãos, é intenso, ele apanha. Alguns textos falam que ele foi quase despedaçado. Paulo só não morreu, aleluia. Paulo só não morreu porque ele tinha uma carta na manga, uma carta que Deus deu para ele no nascimento dele, porque Paulo tinha cidadania romana de nascimento. A gente não sabe como ele conseguiu isso, o fato que originou isso, mas Paulo ele conseguiu através do seu nascimento, talvez do seu pai, talvez de sua família, mas ele conseguiu ter cidadania romana. E em alguns momentos que era para morrer, Paulo usava esse trunfo, carta na manga, inteligência, sabedoria, saber somar decisões certas em lugares certos, porque Paulo jamais pregou usando isso. Se você ler Atos, ele só usa 2 vezes. Ele fala então que é cidadão romano, e não podem condenar, aleluia, cidadão romano na época, sem que ele seja julgado. Judeu, qualquer outro povo que existia, não, cada um tinha seu jeito, as maldades eram terríveis, mas se fosse cidadão romano, irmão, é os Estados Unidos da época, é aquele que domina, é a potência da época. Então não podia matar um romano sem que ele fosse julgado. Isso faz com que Paulo vai preso, e esse é o ponto que eu queria chegar. Paulo preso, seu desejo um dia foi ir para Roma. Ele sabia que tinha que ir para Jerusalém. Ele não sabe muita coisa sobre o futuro. Ele disse: eu só sei aquilo que o Espírito Santo me revela, que me esperam prisões e sofrimentos. Ele não sabia se chegaria a Roma, ele não sabia se ia para cá, se ia para lá, ele não sabia se seria a hora dele morrer. Paulo não sabia. O que ele sabia é: estou aqui para fazer aquilo que o Senhor me mandou. E talvez ele pensava que fosse menos intenso, que ele conseguia passar um pouco mais de tempo ali, que ele conseguia convencer, porque Paulo quis até falar. E quando ele fala, ele conta a mesma história que ele sempre contou: olha, eu sou irmão de vocês, eu era fariseu, eu acreditava tão intensamente com vocês, até mais. Eu cresci aos pés de Gamaliel, eu aprendi tudo, só que aconteceu um fato que eu não posso negar. Eu vi ele no caminho de Damasco, e a partir do momento que eu vi ele, que eu criei nele, aleluia, eu entendi qual é a verdade, eu aprendi, e conhecendo a verdade, ela me libertou, e eu não posso mais, jamais aceitar a mentira, aleluia. Porque todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, nunca mais é a mesma pessoa, aleluia. Todo aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, nunca mais é a mesma pessoa. Existe uma série de coisas que acontecem, e é bom que você leia. Na sua casa, o trecho desse período todo, porque Paulo vai ser preso, ele usa o trunfo de ser romano, aleluia. Mas o versículo 11 que nós lemos, ou melhor, glória a Jesus, versículo 30, ou melhor, versículo 30 do capítulo 22, glória a Jesus. Versículo 30 do capítulo 22, diz assim: no dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse o chefe dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Capítulo 23, versículo 1. Paulo,
fixando os olhos no sinédrio, disse: meus irmãos, tenho cumprido o meu dever para com Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Versículo 4. Os que estavam perto de Paulo disseram: você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: irmãos, sou fariseu, filho de fariseu, estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Versículo 9. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei que eram fariseus se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. No dia seguinte, versículo 11, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Irmãos, você percebe a inteligência de Paulo. Paulo quer explicar com cuidado o que está acontecendo. Não existe mentira nos seus lábios, é só anunciar os fatos. Ele não está ali para poder inventar nada. Só que olhos cegos, ouvido tapado, coração duro, não querem de alguma forma. Paulo vê que tem um grupo ali de gente contra ele, mas é formado por fariseus e saduceus. Paulo sabe da sua rincha, é direita e esquerda, é pessoas que estão ali, que se souber o que um pensa do outro, quer se matar. Então Paulo fala: olha, eu sou fariseu e estou sendo preso e perseguido por causa da esperança na ressurreição. O saduceu não acredita em ressurreição, não acredita em vida após a morte, não acredita em anjo, nada disso, é tudo material. Fariseu já admite. Aí começou a briga entre eles, e Paulo só usou essa estratégia para poupar a sua vida. E tudo vai acontecer. A discussão fica violenta, ao ponto que o texto diz que quase despedaçam Paulo. Aleluia. E Paulo é levá-lo de novo para a fortaleza. E você percebe que Paulo não sabe o que vai acontecer. Paulo está perdido. E nesse momento, aleluia, é um momento importante, porque é a primeira vez que é o próprio Jesus que vai falar. Paulo queria ir para Roma algum dia. Paulo está preso, não sabe se vai ser morto, não sabe o que vai acontecer. Mas é a primeira vez que na prisão, talvez orando, aleluia, talvez sozinho, talvez acorrentado, talvez cantando louvor, como outrora fizera com Silas, aleluia, talvez pensando: Senhor, me dá uma resposta, direção, o que vai acontecer, o que eu faço, aleluia, o que vai ser do amanhã, talvez pedindo a Deus intensamente, aleluia, não sei. Mas eu sei que nesse momento o próprio Jesus, aleluia, na prisão fria, escura e sombria, aleluia, naquele mesmo momento Jesus se colocou ao lado de Paulo, aleluia, e disse: coragem, aleluia, coragem, porque assim como você testemunhou aqui em Jerusalém, eu vou levar você para Roma, aleluia. A palavra para Paulo é assim: Paulo, calma, Paulo, coragem, eles não vão te matar. Por quê? Porque eu ainda tenho propósitos para cumprir na sua vida. Aleluia.
Sabe que o inferno tem um pavor terrível de ver você vindo para a igreja, cantando, adorando, porque a Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca, porque você pertence a Ele, e o Senhor Jesus tem propósitos para cumprir na sua vida. Oh glória! E você pode estar passando por tempos difíceis, solidão, você pode estar num ambiente escuro espiritualmente, chorando, sozinho, parece que o mundo te abandonou, mas nesse lugar, Jesus vem ao seu encontro e fala: coragem, 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 eu sou contigo e vou cumprir os propósitos na sua vida. Coragem, aleluia. É isso que importa para Paulo, é saber exatamente os propósitos de Deus. Tenso o negócio. Poderia aparecer um monte de anjo para falar: ó, vai tocar nele não, ou até tem. Paulo está vendo tudo acontecer de forma terrível, ele pode ser morto a qualquer momento, mas a partir do momento que existe uma direção de Deus e fala: eu tenho um propósito, pode ser o tumulto que for, você vai chegar em Roma. Desde que Paulo planejou chegar em Roma, com certeza que ele não imaginou que chegaria preso, mas o Senhor fala: você vai chegar lá, vai ser preso, acorrentado, mas você vai chegar lá. E o que importa para a gente com esse texto, irmãos, essa noite, é que você olhe para a sua vida, aleluia, olhe para o seu coração, olhe para o seu ambiente, olhe para as suas dificuldades, olhe para os seus temores, olhe para dentro de você, aleluia. E eu quero que você entenda que nesse lugar, nesse mesmo lugar de desespero, dor e pânico, aleluia, é o lugar que Jesus vai ao seu encontro e fala: coragem, aleluia, coragem. Jesus, mas está difícil, coragem. Mas eu não sei do que vai ser da manhã, coragem. Não, mas eu quero fazer isso, coragem, aleluia. É da mesma forma que ele falou para Josué: Josué, eu te mandei, eu te enviei, é uma batalha gigante, é verdade, mas eu sou contigo por onde quer que andares, então não temas. Eu sei que quando se fala de Deus nos acompanhar, Deus está conosco, Deus é poderoso, a gente imagina um negócio mais fácil. Se Ele é poderoso, a gente vai, e os inimigos vão caindo por terra, ninguém toca na gente, ninguém não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter nada, a gente vai. Quando você olha para Paulo, ele vai chegar lá, mas vai chegar arrebentado, mas vai chegar. Vai chegar sangrando, mas vai chegar. Vai chegar dolorido, mas vai chegar. E ele não vai chegar porque ele é Paulo e é suficiente poderoso para passar por tudo e chegar lá, não. Ele vai chegar porque Jesus disse que ele vai chegar, aleluia. É na palavra de Deus que nós confiamos. Se eu fosse confiar na minha palavra, nas minhas promessas, nos meus planos, no meu projeto, meu irmão, eu estaria em outro canto fazendo outra coisa. Mas estamos aqui adorando ao Rei dos Reis, porque Ele disse: você é meu, aleluia, eu te chamei e não tem ninguém que vai parar você. Então coragem, aleluia, coragem. O que está te apavorando hoje? O que está colocando medo no seu coração? O que está dando vontade de voltar atrás? O que está fazendo você pensar que, meu Deus, não dá, vou morrer? Eu não sei o que é, mas eu sei que a palavra dele para o seu coração esta noite é coragem. Coragem. Mas Senhor, eu queria que o Senhor resolvesse da noite para o dia o problema. Não, coragem. Aleluia, ele podia chegar agora e resolver completamente, poderia, mas quando ele fala, aleluia, a palavra dele gera em nós aquilo que nada pode gerar. Você não precisa que as coisas aconteçam da forma como você enxerga. E eu aprendi que se nós soubéssemos do que Deus sabe, nós faríamos exatamente como Ele faz. Nós não conhecemos os planos de Deus, propósitos, a história, como Ele estabeleceu. Mas se nós soubéssemos tudo o que Deus sabe, nós faríamos exatamente como Ele faz. Por isso, confia nos propósitos de Deus, porque todos eles vão se cumprir na sua vida. Coragem. Se coloca de pé, por gentileza, eu quero orar pela sua vida. Glória a Jesus. Paulo chegou em Roma, irmãos. Paulo teve uma viagem conturbada. Ele passou diante de governadores. Teve uma viagem de barco terrível, que teve uma tempestade, quase naufrágio. Meu irmão, foi difícil.
Paulo chegou lá como prisioneiro, mas chegou. E chegou para pregar e testemunhar de Jesus em Roma. Não olhe para o passado, não observa profundamente o seu presente, como se importasse tanto. Lembra que nem o presente nem o porvir podem nos separar do amor de Deus. Não se preocupa tanto com o seu futuro, para você não ficar em ansiedade. Confia na palavra que Deus diz ao seu coração. Aleluia. Coragem. Talvez seria melhor ter todas as respostas. Falar, não, o seu ano vai ser assim, você vai acabar assim, você vai ter tanto dinheiro, vai perder o emprego aqui, mas vai ter isso aqui. Às vezes é melhor ter um mapa completo. Mas você não tem um mapa completo, você tem partes. E às vezes não tem nada. É para exercitar a sua fé, é para que você confie no que Ele fala, não no que você vê. Aleluia. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O justo vive por meio da fé. O justo é crente em Jesus Cristo por meio da fé, sobrevive, não vai para o inferno por causa da fé, mantém de pé até o fim por causa da fé. Paulo disse um dia, quando ele ia morrer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Aleluia. Por meio da fé. Então tenha coragem. Senhor Deus e poderoso Pai,